área originária. Qual é o principal instrumento do direito, meus amigos? A palavra. Por que a nacionalidade é chamada de primária? Porque a primeira que surge, ela vem de um fato natural chamado nascimento, ela vem da origem da pessoa. Ok? Ela vem da origem da pessoa. Tá certo? Por isso ela é chamada de primária. Ora, se nós temos uma nacionalidade que ela é primária, logicamente nós teremos o quê? Uma que é secundária. Também chamada de adquirida. É chamada de secundária por quê? Porque ela surge depois da primária. E por que ela é chamada de adquirida? Porque ela surge mediante um ato de vontade, nos termos da nossa Constituição atual. O pessoal chama de naturalização, popularmente, né? E da Constituição também. Então, atentem. Por que é mediante um ato de vontade? Porque nós temos na doutrina naturalização tácita e a expressa. Tácita é aquela em que a pessoa não manifesta a sua vontade. E a expressa, há uma manifestação formal. No nosso sistema constitucional atual, só há a possibilidade de naturalização expressa. Ok? Expressa. Na história brasileira, só uma vez na história brasileira, em 1891, com a promulgação da primeira Constituição Republicana, é que nós tivemos naturalização tácita. Tinha um artigo lá que dizia que quem quer que fosse estrangeiro residente aqui no território nacional teria um prazo para se manifestar, dizendo que queria manter a sua nacionalidade de origem. Quem ficasse calado passaria a ser considerado brasileiro natural e ou seja, naturalização tácita. Beleza? Para determinar essas nacionalidades primária, originária ou secundária adquirida, nós usamos na Constituição dois critérios, ok? O jus soli, ou ius soli, que é o direito em função do solo, ou seja, é o solo que determina a nacionalidade de alguém. E temos o ius sanguinis, ou jus sanguinis, como alguns falam, né? É o vínculo sanguíneo, é a ascendência, a descendência da pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nessa sala, alguém aqui tem dupla nacionalidade? Levanta a mão, quem tem dupla nacionalidade? Eu, colega ali, o pessoal que estudou comigo já sabe, já está ligado. O pessoal Ribeira Filho, do Espaço Filho, ninguém? Deixa eu perguntar diferente. Do Espaço Filho, alguém aqui é filho ou neto de estrangeiros? Ninguém. Filho ou neto? Você, irmão? Filho ou neto? Neto de? Neto coreano? Então, meu irmãozinho, você é coreano. Você tem dupla nacionalidade? Tá. Ele não estava nem ligado nisso. Né? Perceberam? Conhecimento é poder. Tranquilo, pessoal? A regra aqui no Brasil é o jus soli. Tranquilo? Com a adoção de um critério do outro de ambos por alguns países, nós temos o apátrida, que é aquela pessoa que não tem vínculo de nacionalidade alguma, ou pessoas como nós, os colegas aqui, que temos duas ou mais nacionalidades. Tranquilo? E a pessoa pode ter que uma coisa não exclui necessariamente a outra. Tranquilão? No caso de adoção. Sim, o que tem? Estrangeiro pode ser. Adoção é uma coisa, nacionalidade é outra. São coisas totalmente distintas. Sim. Pode ir, pode. Ele pode. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos para o texto constitucional. Lembrando que a esmagadora maioria de questões de concurso são em cima do texto. Beleza? Artigo 12, inciso 1, a linha A. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ou seja, na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam ao serviço do seu país. Então vocês verificam até aqui, gente, ó. São brasileiros natos nascidos no Brasil ainda que de pais estrangeiros. Ou seja, até aqui é a regra do jus soli, ok? Jus soli, tem função do soli. Então, em regra, quem nasce no Brasil, brasileiro nato, será. Alguns dos pais são estrangeiros. Não faz a menor diferença, em regra. Então, em regra, quem nasce aqui no Brasil, brasileiro nato, será. Os pais são estrangeiros. Em regra, não altera nada. Vai alterar excepcionalissimamente se duas condições estiverem presentes. Primeiro, ambos os pais, os dois têm que ser estrangeiros, e um deles tem que estar a serviço público do seu país de origem. Ok? Se não for assim, não entra na exceção. É a regra de ser brasileiro. Ok? Peço venha a vocês para usar um exemplo autobiográfico. Posso, gente? Pode. Posso?
Pode. Obrigado. Pessoal, eu estudei aqui em Recife na escola americana, lá na Sai Souza, Setúbal. E foi bacana porque lá tinha gente de todos os países. Foi bom. Foi divertidíssimo, foi muito tranquilo, favorabilíssimo, nem favorável, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu namorei com uma menina chamada Luciana. Bichinha, né? Luciana, ela era francesa e brasileira. Ela tinha dupla nacionalidade. Luciana era filha do cônsul, o pai dela era cônsul da França. Ok? E a mãe era brasileira. Luciana, ela tinha um irmão mais velho, Thierry, gente fina, gado rochedo. Sabe aquele cara que sai com você para tomar um, com você aprontar e segura, não entrega? Se garante, gado rochedo, você acaba bom, né? Thierry era só francês, porque lembra, Thierry é mais velho. Thierry nasceu aqui no Brasil, mas ele entra na exceção. Ambos os pais estrangeiros, porque a mãe de Thierry era a primeira esposa do cônsul. Ambos franceses e o pai é serviço público. Então Thierry ele é só francês. Quando Thierry era pequenininho, acho que não tinha nem 2 anos, a mãe dele morreu. O cônsul sofreu muito com a perda da esposa. E 11 meses depois casou-se com a brasileira. Então estar sofrendo é uma coisa, estar parado é outra. Ok? Uma coisa é outra coisa é outra coisa. Não está sofrendo, tá, mas não precisa ficar sofrendo parado. Vamos lá. Então casou-se com essa senhora, que é a mãe de Luciana. Luciana, ela tinha 2 nacionalidades, por quê? Porque se não se encaixar de maneira perfeita na exceção, meus amigos, a exceção é regra. E a regra é, quem nasce no Brasil, brasileiro nacional. A não ser que ambos os pais sejam estrangeiros e um esteja a serviço de seu país de origem. Se não se encaixar de maneira perfeita nesses critérios, não será exceção, será regra. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Oh. Inciso 1, a linha B. Vamos lá. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Ou seja, meus amigos, é basicamente a situação contrária. A situação contrária com um detalhe, né? Basta que o pai ou a mãe seja brasileiro. Ok? Ficou claro aqui? Tranquilo? Né? É o vínculo sanguíneo mais o critério funcional, está a serviço público. Se for uma situação particular, aí não entra na linha B, entra na linha C. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, então, claro, basta que o pai ou a mãe sejam brasileiros, tá? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, primeira situação. Situação 1. E daqui para frente, situação 2. Ou venham a residir no Brasil, primeira condição. E, estou vendo que as duas coisas têm que acontecer, e optem pela nacionalidade brasileira em qualquer tempo depois de atingir a maioridade. Então observem, há prazo para exercício dessa opção? Não, vamos detalhar aqui. Estão vendo que são 2 situações, 1 e 2, e elas não se misturam porque isso é um ato personalíssimo. Então, digamos que o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo Malone, digamos que posso usar você no exemplo, irmãozinho. Obrigado. Por que ele tem que autorizar artigo 5º, inciso 10, direito à imagem, nome, honra, imagem das pessoas? Beleza? Vamos lá. Então, olha só, digamos que o Rodrigo foi passar 1 ano passeando no exterior. Escolha o país, meu irmão, DH. Dinamarca. Aí chegou lá na Dinamarca, você se atraca com uma, escolha a nacionalidade que você se agrada, porque tem uma certa curiosidade. Ele gostou. Ah, é positivo. Pode servir. Sirva-se. Uma sueca. Não tenho informações para confirmar, mas a princípio a forma é positiva, né? Então, esse menino, Rodrigo Júnior, o menino nasceu lá fora. Aí o pai foi no consulado brasileiro e fez o registro.
Esse menino é brasileiro? Nato. A princípio, para todo sempre, que nós veremos hoje que é possível que um brasileiro nato perca a sua nacionalidade de origem. Ok? Então, o pai fez o registro, portador brasileiro nato, na primeira situação. Mas digamos que o Rodrigo foi ficando na Dinamarca, foi ficando na Suécia, passou a vida todo lá e morreu, velhinho. Rodrigo, meu irmão, escolha a idade que você queira morrer. É bom, pô. Aí 85. Só? 85. 85 tá bom, não exagera, não vamos abusar. Não dá trabalho para ninguém. Exatamente, depois ele vai ser queimado, para tu não ter nem que visitar, né? Tá certo, por aí mesmo. Ok? Aí morreu com 85. Rodrigo tem 40, 45. Então digamos que o filho dele, daqui a 40 anos, olha assim, rapaz, eu nunca conheci o Brasil. Vou lá, vou passar uma temporada para conhecer o Brasil. Meu pai fala tanto, o pai dele é carioca, mas na realidade ele só foi feliz mesmo onde? Aqui em Recife, né? Aí quando o menino dele, Rodrigo Júnior, vem para cá, aluga uma casa. Janeiro, fevereiro, pré-carnaval em Olinda. Aí, porra, que massa, né? Aquele domingo de pré-carnaval é para acabar o casamento. Ou pro cara conhecer mulher e acabar casado depois, o que aconteceu comigo? Eu estou casado há 3 anos, conheci minha esposa no carnaval de Olinda. E ela é de João Pessoa. Veio. Né? Conheceu uma mulher no carnaval de Olinda, estou casado até hoje. Vamos lá. Aí o menino veio pra cá. Rapaz, isso aqui liso, já viu uma roda com dinheiro, de tempo. Né? Aí o camarada endoida da cabeça e resolve ficar aqui em definitivo. O filho dele vai ser brasileiro nato ou não vai? Vai. Tá aqui, ó. Em qualquer tempo depois de atingir a maioridade. Então não há limite de tempo. Daqui a 40 anos ele resolve ser brasileiro. Vai ser brasileiro? Vai. Isso é nacionalidade contestativa, meus amigos. Não é de qualquer forma. É um procedimento formal de jurisdição voluntária, corre perante a Justiça Federal. Artigo 109, inciso 10 da Constituição, é competência dos juízes federais, ok? Se for lá em Curitiba, poderia ter caído na mão de Sérgio Moro. Sérgio Moro, ok? Então ele vai lá, contrata advogado, ele vai provar o quê? Que é filho do brasileiro que nasceu lá fora, que fixa sua residência e mediante aquele ato formal está optando pela nacionalidade brasileira. A sentença reconhece a sua condição de brasileiro nato. Mas nesse exemplo, eu dei esse exemplo exagerado para mostrar o quê? Que não há prazo, ok? Em qualquer tempo. Mas vamos imaginar a situação oposta. Digamos que o menino veio para cá com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Ele, com o primeiro requisito, sim, que a residência dele é dos pais. Está lá no Código Civil, domicílio do menor, do absolutamente incapaz, da criança é dos seus pais ou dos seus responsáveis. Beleza? Então, o primeiro requisito. E o segundo, ele pode optar? Ele pode optar? Claro que não, ele só tem 2 anos de idade. Né? Então não vai poder optar. Então, o que é que diz a doutrina e a jurisprudência? Que ele fica sendo tratado como brasileiro nato para todos os efeitos legais. Até que um dia mágico surja. Que dia é esse? O dia em que ele atinge a maioridade, 18 anos, e aqui não cabe aquelas hipóteses de antecipação da capacidade civil do Código Civil, ok? Aqui atingir a maioridade, mesmo 18 anos, tá certo? Aí ele vai ter que cumprir o segundo requisito. Qual é o segundo requisito? Optar pela nacionalidade brasileira, com o mesmo procedimento de jurisdição voluntária que corre perante a Justiça Federal. Ok? Então ele vai ter que optar. Augusto, enquanto ele não opta, a sua condição de brasileiro nato fica suspensa até que ele opte. Ficou claro, gente? Tranquilo? Ficou claro? Sim. Beleza, vamos lá. Então isso é brasileiro nato. Veremos agora os brasileiros naturalizados, ok? Brasileiros naturalizados. Deixa eu dar uma parada ali e a gente avança. Pessoal, vamos lá. Nós temos na Constituição a naturalização ordinária. E essa palavra ordinária em direito, na sua mente, olha, essa palavra ordinária é uma palavra polissêmica, tá certo? No sentido comum, as pessoas usam assim, não, isso é um piloto ordinário, isso é um caderno ordinário, um relógio ordinário, no sentido pejorativo, não tem qualidade. O ordinário aqui em direito
tem a ver com ordem, com algo que acontece rotineiramente. Então, em suas mentes, só para você entender, você pode substituir por padrão ou comum. Então, nós temos uma naturalização padrão ou comum, que é chamada de ordinária. Ora, se nós temos a padrão comum, que é chamada de ordinária, a que é fora do padrão ou fora do comum, vai se chamar o quê? Extraordinária, também chamada de quinzenária. Ok? Quinzenária. Na ordinária, é um ato de soberania. Mesmo que o estrangeiro preencha todas as condições, concede-se ou não a nacionalidade. É um ato de soberania. É discricionária. Na extraordinária ou quinzenária, não. Preenchidas as condições, o estrangeiro tem o direito de se naturalizar brasileiro. Ok? Então vamos ao texto da Constituição. Atentem. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas as originais país de língua portuguesa apenas residência para interrupto de idoneidade moral. Essa é a ordinária. Então veja que na ordinária tem uma subdivisão para os estrangeiros em geral e para aquelas pessoas originárias de países de língua portuguesa. Quais são os requisitos para um estrangeiro em geral? Artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro. É bem complexo. Capacidade civil, segundo a lei brasileira, registrado como permanente, residência contínua por 4 anos, ler e escrever em português, boa saúde e boa conduta, profissão ou bens suficientes à manutenção própria e de inexistência de denúncia. Então vejo que é bem complexo para um estrangeiro se naturalizar brasileiro. Então nós temos um procedimento, requisitos para o estrangeiro em geral, previstos aqui no artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, e temos requisitos para aquelas pessoas originárias de país de língua portuguesa. Não é só português, é toda a comunidade lusófona. Portugal, Guiné-Bissau, Açores, Timor-Leste, Angola, são vários países. Ok? Quais são os requisitos? Hein? Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Augusto, o que é que justifica isso? Simples. A adaptação é muito mais fácil. Imagina um chinês chegando aqui. O cara não fala uma palavra de português, de inglês, nada de porra nenhuma. O cara chega aqui perdido. É ou não é? Até para trabalhar, para arrumar um emprego, como é que ele vai? Sem se comunicar. É verdade. Agora chega um cidadão de Angola, aqui. Ele já desce no aeroporto com um sotaque carregado, mas já chega falando português. Rapaz, eu queria pegar o ônibus, tá? O ônibus comum, sabe? É do outro lado ali, você atravessa ali, o cara não já chega se comunicando? Já. Se ele arrumar um emprego para começar a trabalhar no outro dia, ele não se comunica, não vende, não trabalha, não atende as pessoas? Sim. Atende. Então, como a adaptação é muito mais rápida, baixa residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. É por isso. Pelo aspecto cultural, língua, de tudo. A adaptação é muito mais fácil, simples, rápida. Por isso que é só 1 ano de residência e idoneidade moral. Ficou claro aqui? Tranquilo? Vamos lá. Essa, lembrando, é a ordinária. Bem, veremos agora a naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária. Lembrando que nessa, preenchidas as condições, a pessoa tem direito a se naturalizar brasileiro. Vamos ao texto. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram nacionalidade brasileira. Então, veja os requisitos objetivos: residência fixa mais de 15 anos, ausência de condenação penal e requerimento. Preencheu isso, o estrangeiro tem direito a se naturalizar brasileiro. Tranquilo? Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá. Aquilo que a gente estava comentando um pouquinho mais cedo antes da aula, lembra? O português equiparado a brasileiro naturalizado. Está aqui, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, ou seja, se o brasileiro puder fazer as mesmas coisas lá em Portugal, ok? Serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Conforme nós já vimos,
Que casos são esses? São exatamente os casos privativos brasileiros nato. Ou seja, na mente de vocês, na prova não pode não, mas na mente, como é que fica? Português equiparado a quem? Ao brasileiro naturalizado. Atentem, ele não é brasileiro nacionalidade, ele não tem dupla nacionalidade. Ele é tratado como, ele é equiparado a, ele tem os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, mas ele não é brasileiro. Ficou claro isso? Sim. Por isso que ele pode ser deputado federal, senador, mas não pode ser presidente da Câmara, presidente do Senado. Ficou claro isso? Tranquilão, gente? Vamos lá. Não, já tem. Pessoal, atende. A nossa Constituição estabeleceu hipótese de tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados. A regra é a igualdade. E só a Constituição pode ter um tratamento diferenciado. Que são? Extradição. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Só o naturalizado, em caso de crime comum, praticado quando? Quando? Antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins na forma da lei. Ok? Quanto à propriedade, artigo 222 da Constituição. A propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Pessoal, por quê? Por questão de segurança. Pelo vínculo entre o brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos e o Brasil. Imagine, pessoal, como é que as pessoas se informam aqui? Em regra, através dos veículos de mídia, jornais, televisão, jornais escritos, rádio também tem muito peso, muita penetração, né? Então, para a questão de segurança nacional, para que a informação não possa ser manipulada, controlada por estrangeiros, é que a propriedade desse tipo de empresa só pode pertencer a brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Ficou claro isso? Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo entendeu? Não vamos decorar, todo mundo entendeu? Vamos lá. Pessoal, no artigo 12, parágrafo 3º, nós temos um tratamento, os cargos privativos de brasileiro nato. E atentem, isso cai direto em concurso. É muito cobrado em concurso, não só para a área policial, tribunais, etc. TRT, Tribunal de Justiça, beleza? Analista, enfim, cai direto em concurso. Quem já vem fazendo provas aqui para treinar em casa? Levanta a mão. Se cai direto ou não cai? Cai ou não cai? Cai. Então vamos lá. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Tem um bizu bacana para isso. O bizu é esse. Qual é o nome daquele negócio que a gente usa para gravar? MP3. Sites internacional. Internacionais, perdão. .com. Então, por que P3? P1, P2, P3, está aqui, ó. Presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. E o .com? Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Daqui para baixo, .com, Segurança Nacional. E o MP3 porque estão na linha de substituição do presidente da República dos termos do artigo 80 da Constituição. Ok? E é nessa ordem. Meus amigos, em termos de guerra política, sem entrar no mérito da discussão, porque virou o Fla-Flu, né? O esporte de Santa Cruz, aqui em Recife, né? Tá complicado, mas a gente, né? Vamos lá, atente. Digamos que aconteça o impeachment de Dilma Mandioca Rousseff, né? Quem assume o lugar dela? Michel Temer. Se derrotar também, o que é uma grande possibilidade. Quem assume temporariamente, né? Lembrando que hoje é dia 24 de março de 2016. Então hoje, quem assumiria de maneira temporária? Saiu Dilma, fica Temer. Saiu Temer, quem fica? Eduardo Cunha. Digamos que Cunha seja preso, que também é uma grande possibilidade. Quem fica? Renan Calheiros. Digamos que ele seja preso também, o atleta, segundo consta na lista do Odebrecht, né? O atleta, quem fica? Lewandowski.
Lewandowski. Ok? Em resumo, com perdão da expressão, as senhoras aqui presentes, estamos fodidos. Ok? Certo? Desculpem, mas não tem outro. Tá? É a minha análise jurídica da situação. Tá bom? Mas enfim, mp6.com. Beleza, gente? Vamos lá. Pelo Conselho da República, que é o órgão consultivo do presidente, 6 cidadãos brasileiros natos, 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, todos com mandato de 3 anos. Meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta agora. Um brasileiro nato, não é o naturalizado, o brasileiro nato, pode perder a sua nacionalidade? Não. Meus amigos, vou repetir. Quem acha brasileiro nato, quem acha que ele não pode perder a sua nacionalidade, levanta a mão. Pode baixar, a casa cair. Pode. Pode abrir mão. Pessoal, vocês lembram na Copa do Mundo? Estão lembrados, gente? Pessoal, vamos lá. Copa do Mundo de 2014, né? Que até eu assisti os 7-1 do Brasil e a Alemanha. Quem estuda comigo sabe que eu não sou um grande apreciador de futebol. Eu prefiro esportes de inverno. Eu vejo esporte na neve. Ontem eu estava assistindo curling. Tem um nomezinho assim, né? É aquele bicho da vassoura. Mostrei para minha esposa. Quando comecei a explicar, não vai jogar assim, bicho para bater aqui para o outro, para poder tirar. Aí o cara disse a mesma coisa, como se eu entendesse o negócio, né? Aquilo é muito chato. É chato de assistir, é valer jogar aquilo ali. Mas enfim, eu não aprecio futebol, respeito quem gosta, está tudo certo, né? Respeito quem curte. Mas até eu fui obrigado a assistir aquele jogo, 7-1, que minha esposa determinou que eu sentasse para assistir o jogo com ela. E eu sou obediente. Eu queria deixar claro que eu não sou dominado, eu sou obediente. Ok? Ela mandou, tá, o jogo começou, eu disse, vou tomar um cafezinho, fumar um cigarro lá no escritório e volto. Aí tomei um cafezinho expresso na mãe, que eu tenho aquela maquininha em casa, nossa, né? Aí fumei o cigarrinho e quando eu voltei, disse, quanto é que tá o jogo? 5-0, eu falei, segura a porra. Eu achei que ele tava tirando onda na minha cara. Eu achei que era onda, ela, olha aí na televisão, quando eu olhei, 5-0, eu falei, porra. Mas não deu 10 minutos não, 2 cigarrinhos de café. Eu disse, mas quando eu voltei, 5-0. Antes disso, você lembra que o pessoal da imprensa esportiva, todo dia teve um dia que o pessoal estava, até o Filipão estava fazendo aquele enxame, não sabia se convocava o Diego Costa ou não. Estava naquela, ele. Mas está pensando em convocar? Nem convoque. Estou me lixando. Eu prefiro ir pela espanhola. Quem é que lembra disso? Lembra disso? Beleza? Aí o pessoal indignado, ele tem que perder a nacionalidade brasileira. Quem é que lembra desse pontinho todinho? Lembra do pontinho? Que ele tem que perder a nacionalidade brasileira? Lembra que o pontinho só durou um dia? Por quê? Foi o tempo que o pessoal consultar o departamento de direitos das emissoras e o pessoal mostrar que ele não pode. Por que não pode, vereador, agora? Por que um brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade e Diego Costa, maldito ser que pegou da Espanha, bem feito, se fudeu na primeira fase? Por que ele não podia? O pessoal está aqui no texto. Nós temos 2 hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. Temos 2 hipóteses. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial. Com trânsito julgado, obviamente, não está explícito aí, mas é óbvio. Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, essa situação do inciso 1, obviamente, só se aplica ao estrangeiro que se naturaliza brasileiro e tem essa naturalização cancelada por sentença. Não se aplica ao brasileiro nato. Ok? Augusto, o que é que se aplica ao brasileiro nato? E por isso que o brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade. Está aqui, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, tenha fé, chega lá. Né? Você vê, o pobrezinho do professor às vezes não consegue nem terminar de ler o ensino. Calma, tenha fé, juventude é todo muito agitado. Né? Então vejam, qual é a regra, Rodrigo? A regra
é que se um brasileiro adquire, o pulo do gato para entender isso é esse. Esse agora. Se um brasileiro adquire voluntariamente outra nacionalidade, a regra é que ele perderá a nacionalidade brasileira. Qual é a lógica? A lógica é extremamente simplória. Ora, se o brasileiro adquiriu voluntariamente, ou seja, porque quis outra nacionalidade, é porque não quer mais a brasileira. Simples assim. Ok? Então essa é a regra. Então quando você pensar nisso, na hora da prova você pensa, se o brasileiro adquirir voluntariamente outra nacionalidade, ele perderá a nacionalidade brasileira. Em regra, há exceções. Quais são as exceções? A primeira, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. É o meu caso e do pessoal que é descendente de portugueses, italianos, coreanos, etc. Ok? Observe que nós não estamos pedindo para adquirir outra voluntariamente. Estaremos pedindo para que o país estrangeiro, os nossos pais, os avós, o país estrangeiro apenas reconheça uma nacionalidade que já é nossa pela nossa origem. Percebeu? Então é só reconhecimento de uma nacionalidade pela origem. Não é para adquirir outra especificamente e abrir mão da brasileira. É para ficar com as duas. É a primeira exceção. Tranquilo? E a segunda exceção, que é exatamente o caso do direito de imposto. Imposição de naturalização. Ou seja, a pessoa teve que se naturalizar pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Traduzindo uma linguagem mais simples, o camarada está no estrangeiro e para permanecer lá ele tem que se naturalizar daquele país, senão não vai poder ficar. O cara foi obrigado, não foi exatamente voluntário, foi um ato de imposição. E a segunda situação é exatamente a situação de Diego Costa. Por quê? Simples. O que é o direito civil? Trabalhar, por exemplo, receber uma herança. Então ele se naturalizou espanhol para poder ficar jogando lá na Europa. Porque tem aquela frescura, aquele negócio de limitação, não sei quantos jogadores por clube e tal. Não é isso? Não sei detalhes porque eu não acompanho. Mas não tem qual máximo de clubes, de jogadores por clube, por time. Mas são 6. 5, 6? 6. Bom, enfim, qualquer que seja o número. Em função dessa limitação, ele teve que se naturalizar espanhol. Tranquilo? Ficou claro aqui, gente? Então, como foi um ato de imposição, Diego Costa não pôde e não poderá perder a nacionalidade brasileira. Ficou claro aqui, gente? Tranquilo? Lembrando que nacionalidade é um ponto novo na prova de vocês, né, que foi incluído no programa desse concurso especificamente dessa nossa turma. Ou seja, é questão certa da prova. Se eu tivesse que apostar minha vida de André e da marcharia todinha aqui, eu apostaria em uma ou duas questões sobre nacionalidade. Estou avisando hoje, dia 24 de março. A prova é em maio. Ficou claro aqui? Tranquilo? Vamos lá. Bem, para finalizar esse nosso bloco de nacionalidade, tá aqui. Pessoal, vamos lá. Silêncio, concentração, vamos lá. Não. Eles foram participar de uma terceiridade do Estado Unânime, mas eles não pediram para adquirir. Eles chamam de Estado, mas para ser Estado precisa ter um reconhecimento formal de outros Estados. Não tem. Bem, para finalizar nosso bloco de nacionalidade, atente. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Meus amigos, em respeito à inteligência alheia, eu não vou comentar nada sobre essa frase, certo? Português é a língua oficial, ponto, acabou. Sem comentários, tá? São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. E os estados, o DF e municípios poderão ter símbolos próprios. Aí eu comento. Bem, é por isso que nós aqui em Pernambuco, modestamente, temos a bandeira mais linda do mundo. Não é que as outras seriam feias, apenas a nossa é a bandeira mais linda do mundo. E o nosso hino é o mais lindo do mundo. Tanto que aqui em Pernambuco nós cantamos o hino pernambucano. Salve a terra, os coqueiros. Exatamente, né?
Ok? Então, modestamente. Mas, enfim, voltando aqui. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Aliás, uma pergunta não, pedido. Alguém aqui já viu o selo nacional? Sim. Quem aqui já viu o selo nacional? Levanta a mão. E se eu disser que todos vocês já viram o selo nacional, meus amigos? O selo nacional é usado, meus amigos, para autenticar atos de governo e diplomas e certificados pedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais reconhecidos. Olha o selo oficial aí, o selo nacional. Opa, aquele carimbozinho, negócio em relevo exatamente, que tem na sua ficha 19, no seu diploma universitário, no seu curso de pós-graduação. Aquilo ali que a gente pensa que é só uma porra do carimbo que não serve para nada, é aquilo que torna autêntico o documento, que valida o documento. Deixa eu perguntar de novo agora. Quem é que já viu o selo nacional? Levanta a mão. Todo mundo, né? Pronto, agora vamos tomar um café, fumar um cigarrinho, a gente volta com o direito.